Boa noite, galera. Se tudo estiver certo, vocês já estão me vendo ao vivo. Boa noite a todos. O Juninho está aqui do meu lado esquerdo para me falar qualquer coisa que der de errado. Para começar, vocês já podem... Tá no jeito, né? Tá no jeito? Beleza. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre controle emocional no trading esportivo. Para quem não me conhece, eu sou o Trader Duarte, fundador aí do curso Futebol Milionário, do clube de investidores, né, nossa comunidade de trading esportivo. E eu sou de João Monlevade, Minas Gerais, interior de Minas Gerais, né? E até que as pessoas vão chegando aqui para acompanhar a nossa aula, já vou dizer de uma vez que é uma aula bem rápida, tá? Vocês vão entender aqui o motivo dessa aula ser bem rápida. Durante a aula, vou fazer um suspensezinho aí para falar para vocês como que será. E enquanto isso, vamos nos conhecendo um pouquinho, né? Só repetindo, eu sou de João Monlevade, de Minas Gerais, sou conhecido como Trader Duarte, meu nome é Corgeson Duarte, e digita para nós aí, por favor, a cidade que vocês estão, estado, nome, cidade, estado, que o Juninho vai falando aqui pra gente. Enquanto são 7 pessoas assistindo no momento, dá um tempinho aqui. Dá um tempinho pro pessoal chegar aqui também, ainda falta 2 minutos para as 8, a gente se adiantou um pouco, né? Bacana. Boa noite, Dino Bacedo. Dino Macedo está com a gente um tempão já. Vou olhar aqui para o lado aqui, gente, porque... Deixa eu colocar aqui de novo, porque a tela está aqui do lado, tá? Uhum. Tá tudo ok, tá transmitindo bacana, áudio bacana, vídeo bacana. Campo Grande, Mato Grosso, né? Anderson de Campinas, São Paulo. O Igor Hannes. Boa noite a todos, eu sou de Apodi. Ah, tem um jogador da Chapecoense que chama Apodi, ele é daí, né? Com certeza. Adair José Ferreira, de Criciúma. Bacana. Kleberson Gole. Você gosta de tomar uns gole, Klebs? Boa noite. Cruz Alta. Bacana. Wellington Souza, de Imperatriz. Bernardotal. Nome diferente, hein? Maceió, Alagoas. Roberto Gramacho, de Gramacho, São Paulo. Tem o nome da cidade no sobrenome, interessante. Agora tá chegando bastante pessoas agora, tá ficando mais difícil, tá passando mais rápido, mas eu vou ler dentro do possível aqui. Duarte, tem como 2 pessoas na mesma residência trabalhar na Betfair? Tem sim, não tem problema. Efraim, grande Efraim, boa noite. Deunício Silva, boa noite, Deunício. Tatiane, grande Tatiane. Não sei se é a mesma Tatiane que eu estou pensando, mas deve ser assim, de Belo Horizonte. Pessoal, vai digitando o nome da cidade e estado aí, que a gente se conhece melhor também. O Douglas Kratik, de Londrina, Paraná. Dionísio Silva, Piracicaba. Aqui perto da nossa cidade também tem uma cidade que chama Piracicaba. Essa aí é Piracicaba de São Paulo, né? Igor Hannes, bacana, Igor. Feira de Santana, o André Cordeiro, José Augusto, boa noite. Boa noite, Goiânia. Boa noite, dois irmãos, Rio Grande do Sul. É o Jean Marcos. Nicolas Costa, grande Nicolas Costa, do Rio de Janeiro. Já finalizou o jogo lá do Santa Cruz e já está aqui com a gente, hein, Nicolas? Bacana, né? O Curte, grande Curte. Boa noite, pessoal. Vera Cruz, bacana. O Efraim é de Paraíba. Cristiano Lima. Coronel Fabriciano, aqui pertinho, Juninho. Pertinho, do lado. Bacana. Vê mais quem? Tatiane. Eu mesma, sabia que era você. William Júnior, William de São Gotardo, Minas Gerais. São Gotardo. Tinha um jogador do Botafogo, se não me engano, que chamava Gotardo, não é verdade, Nicolas? Você não deve se lembrar disso não, que você é novo. Mas tinha, assim, um jogador do Botafogo que chamava Gotardo. Adriel Soares, de Campinas.
São agora 24, esperar aqui até 27, 28, a gente começa aqui. 47 pessoas ao vivo. Estamos aí com 47 pessoas que estão interessadas em entender um pouquinho, né, de como controlar as emoções no trading esportivo. O Renato França, de Olinda, Pernambuco. Carnaval aí, né, Renato? Carnaval aí é famoso. Você tem que vir aqui em Ouro Preto passar o carnaval aqui, bacana também. Eu sou de Ouro Preto, tá, gente? Por isso que eu tô falando. É o Carlos Cassiano, de Toledo, Minas Gerais. Tem muita gente de Minas Gerais hoje, hein? O Adriel, de Campinas. O William Gotardo, já falei. O Stephanie Caligari. Não é o Cagliari da Itália, não, né? O time da Itália. É Caligari. Reginaldo Alves, boa noite. Rio Claro, São Paulo. Boa noite. Subir aqui. Silvio de Portugal. Esse Portugal é uma cidade ou o país Portugal, hein, Silvio? Penápolis, São Paulo, Marcos Andrade, Raquel Alves, Guarujá. Guarujá é famoso, né? Por causa do apartamento de um caboclo aí. Pode falar o nome, não, porque senão é perigoso. O Curte, já falei, né? Zagueiro do Botafogo era o Gotardo, não é isso, Curte? Isso que você está falando, zagueiro do Botafogo era o Gotardo. Tá vendo como é que minha memória é boa? Isso já deve ter mais de 10 anos. Manasses Ribeiro, de Belém. Manassés, eu acho. Manassés, não tem acento, então é Manassés. Manassés, Belém, Pará. Felipe Martins, zagueiro aí. O pessoal lembra do Gotardo, não tô ficando doido, não. Fábio Cautaroso, deve ser Cautaroso. Ele é de Piracicaba, São Paulo. Wilson Gotardo, professor. Isso mesmo, Dinho. Era Gotardo e Gonçalves, não era? Os dois jogavam no Botafogo nessa época. Aqui tá só com o perfil. Não, tá aqui, Márcio. João Pessoa, Pernambuco. Pernambuco também tá bastante aqui, hein? Pessoal do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo. Rio de Janeiro tá perdendo, tá, Nicolas? Rio de Janeiro tá pouquíssimo aqui. Benotino Matias, de Minas Gerais. Stephanie Cag, já falei. Aldaíson José Ferreira. Gostei do convite para o Carnaval Ouro Preto. Bora para o Carnaval Ouro Preto. Sim, Duarte. O Wilson Gotardo, se eu não me engano. É o Wilson Gotardo mesmo. O Nicolas falando, né? Carlos Alberto, boa noite, Ribeirão Preto. Gilson Santos, Olambra. Boa noite. Olambra deve ser de Olambra, é isso mesmo, cidade. Qual estado que é, Gilson? Bom, pessoal, já está bastante gente aqui mandando mensagens aqui. Nós já conhecemos um pouco aqui, vocês conheceram também de onde eu moro, qual estado que eu tô. João Pessoa, Paraíba. É o Evandro, né? Nós estamos agora com 60 pessoas na sala, bacana. As pessoas que vieram aí prestigiar o nosso trabalho, né? E eu gostaria de pedir uma atenção especial de vocês, pessoal, para quem tiver aí com a internet compartilhada com alguma outra coisa, tenta ficar com a internet só no seu computador, se puder ir para o quarto, reservar um espaço para a gente conversar melhor. Só para vocês terem uma ideia da dedicação de algumas pessoas ou de outras pessoas, o Júnior, que trabalha conosco aqui, no suporte, ele trabalha de 9 às 18, né, Júnior? Aproximadamente de 9 às 18, e está aqui com a gente às 20 horas para dar essa ajuda e dar essa mão para a gente. Então, só para vocês verem que, né, as pessoas realmente, elas têm o interesse de ajudar outras pessoas. Ele podia estar em casa agora com a morena dele, ou com a loira dele, com a namorada dele, que seja lá, tá tomando uma cerveja com os amigos. Hoje é sexta-feira, dia de ir para o barzinho tomar uma cerveja, e ele está aqui com a gente para dar esse apoio na nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa aula aqui agora. Eu tenho certeza que vai poder ajudar bastante vocês. E a mesma certeza que eu tenho disso também, eu tenho certeza que tem 3 tipos de pessoas hoje para acompanhar essa aula com a gente. Tem aquelas pessoas que realmente estão muito interessadas em entender, de aprender, de compartilhar informação, né? E precisam dessa ajuda. Tem aquelas outras pessoas também que já sabem um pouco, né, já tem um conceito de controle emocional, já consegue ter o controle emocional e estão aqui para prestigiar a gente.
E uma outra terceira possível pessoa que está aqui é aquela pessoa que acha que já sabe tudo, talvez pensa que já sabe tudo, e que vai achar que essa aula não vai agregar em nada para ela. A essas pessoas eu peço paciência e respeite, né, aquelas pessoas que estão aqui para aprender. Quem já sabe alguma coisa, quem já conhece alguma coisa de trade esportivo, em algum momento aprendeu alguma coisa com alguém, né? Ninguém nasceu sabendo nada, ninguém conseguindo dominar as emoções, certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, né? Se vocês quiserem pegar aí um papel e caneta para fazer alguma anotação durante a aula. Vou compartilhar minha tela agora. E se tudo estiver certinho aí, vocês estão vendo a minha tela agora. Conferir com o Juninho aqui para ver se está tudo certinho. Só para conferir, pessoal, digite para mim no chat aí se está o áudio e o vídeo, a tela do meu computador está ok. Se tiver ok, digita 10. Digite de 0 a 10 aí como que vocês estão recebendo, por favor, o áudio e a imagem. Ótimo, ótimo. A maioria do pessoal está recebendo perfeitamente. Não sabia que o YouTube estava tão bom assim para fazer transmissão ao vivo. Tem algum tempo que a gente usa um programa para transmissões e a gente está testando o YouTube aqui, estou vendo que está bacana. Então hoje nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos conversar sobre controle emocional no trading esportivo. É para isso que vocês estão aqui comigo hoje. Nós vamos falar nessa série de aulas, daqui a pouco vocês vão entender porque é uma série de aulas, tá? Nós vamos falar sobre os 3 principais fatores para administrar as emoções. Nós vamos falar sobre isso. Vamos entender o que é emoção, né? A gente fala de emoção para cá, emoção para lá, controle emocional para cá, controle emocional para lá. Mas o que é emoção? O que é emoção? Vamos ao conceito de emoção. Agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral, turbação, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa palavrinha aqui em branco, por isso que eu coloquei ela numa cor diferente. Comoção. Comoção. Preste bastante atenção nessa palavrinha. Vamos aqui a mais um conceito aqui, ó. Reação moral, psíquica ou física, geralmente causada por uma confusão de sentimentos que se tem diante de algum fato, né? Então, aconteceu alguma coisa, você vai ter uma repercussão em cima daquele fato. Então, ocorre diante de algum fato, situação, notícia. Faz com que o corpo se comporte tendo reações através de alterações respiratórias, circulatórias. E, novamente, aparece a palavrinha aqui, olha para você ver. Comoção. Quem de vocês já ficou comovido com alguma coisa? Vamos dar um exemplo aqui. Quando acontece um acidente em alguma cidade, teve um alagamento numa cidade e saiu no jornal, as igrejas se manifestam, muitas vezes o governo se manifestam e começam a arrecadar mantimentos, roupas, né? Para quê? Para fazer uma doação para aquelas pessoas que estão precisando naquele momento, certo? Só que, na verdade, isso que acontece muitas vezes é divulgado na mídia, uma cidade que está alagada, um prédio que caiu, alguma coisa que aconteceu, isso acontece todos os dias. Né? Todos os dias tem alguém precisando de alguma coisa, de alguma doação. Mas por que exatamente para aquela cidade, para aquele local está acontecendo aquela manifestação naquele dia? Justamente por causa dessa palavrinha aqui. As pessoas estão comovidas com aquela situação. Vocês já viram aquele ditado que o que os olhos não vê, o coração não sente? A maioria de vocês já deve ter visto, ou todo mundo já viu. E é verdade, o que os olhos não vê, o coração não sente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, com a comoção, para não ficar comovido com determinada situação, até porque, se você ficar muito comovido com alguma coisa, você vai agir por impulso, simplesmente por causa do sentimento. Não estou falando que ninguém está errado, de doar, nada disso, tá, pessoal? Não quero que vocês entendam errado. O que eu estou explicando aqui é o que é comoção e que muitas vezes a gente age por causa desse sentimento, ok? Ficando claro isso, muitos de vocês também já devem ter ouvido alguém falar em algum lugar, principalmente quem está iniciando, quem está aí na fase intermediária, que trader esportivo não pode sentir emoção.
Isso é verdade, gente? Eu digo para vocês que isso é um mito, tá? Sabe por que que trader esportivo, ele pode sentir emoção? Simplesmente porque ele é um ser humano. E não tem como um ser humano não sentir emoção. Na verdade, o que você tem que chegar a fazer, você tem que conseguir fazer, é controlar as suas emoções. Controlar suas emoções é muito diferente de não sentir emoção. Se você não sentir emoção, você vai ser uma pedra. Então você não vai conseguir nem fazer as suas operações, porque vai ter um robô na frente do computador, uma pedra na frente do computador, que não sente nada. Então, trade esportivo não pode sentir emoção, é um mito, ok? Teve uma vez, gente, que eu vi uma palestra, eu assisti uma palestra com uma pessoa, era uma mulher, não vou falar o nome da pessoa aqui, porque eu não sei se a pessoa vai gostar que fale o nome dela ou não. Mas essa pessoa falou uma coisa que ficou na minha cabeça e vai ficar na minha cabeça para o resto de minha vida. Inclusive, eu falei isso também no último vídeo que eu lancei no YouTube. Essa pessoa disse que o ser humano não é um ser racional que tem emoções. O ser humano é um ser emocional que pensa. Então, até aqui está explicando que é impossível você não sentir emoção, independente da atividade que você estiver fazendo. Um médico sente emoção, um advogado sente emoção, um engenheiro sente emoção, um juiz sente emoção, um promotor sente emoção. O que eles fazem é controlar a emoção e não deixar, né, a emoção influenciar nos seus atos, o que é diferente de não sentir emoção. Quando a maioria das pessoas começam no trading esportivo, inclusive isso aconteceu comigo e acredito que aconteça com a maioria, raras são as pessoas que não têm essa necessidade, é aquele sentimento de urgência, né? Normalmente a pessoa tem esse sentimento de urgência, ela tem necessidade e ela trabalha sobre pressão, né? O que essas necessidades causam para essas pessoas? Agora a gente está falando única e exclusivamente de trading esportivo, mas isso acontece em outras atividades também, tá, pessoal? Mas vamos voltar aqui para trading esportivo. A pessoa ela tem urgência, ela tem necessidade, ela tem pressão. Isso vai fazer com que ela tenha o quê? Pressa e impaciência. Eu vou dar umas pausas aqui para vocês refletirem, porque eu quero que essa aula realmente sirva para vocês. Porque não adianta eu fazer essa aula aqui, tirar o meu tempo para fazer essa aula aqui, o Juninho tirar o tempo dele para estar aqui comigo fazendo essa aula, vocês ter tirado o tempo de vocês para estar aqui para assistir essa aula e não agregar valor para vocês. É muito comum a gente ver uma palestra, ver uma aula e a gente concorda, a gente vê que é aquilo mesmo que tem que ser feito, mas a gente não coloca em prática. E o que eu quero que vocês façam é que vocês coloquem realmente o que aprender aqui hoje em prática, tá? E essa pressa e impaciência, gente, ela vai causar outras coisas. Ela vai causar ansiedade, ela vai causar euforia, né? O que é euforia? O que é ansiedade? Ansiedade é aquele sentimento de querer agir logo, né? Você tem aquela ânsia de fazer, o próprio nome já fala. Euforia, você está eufórico para fazer. Da mesma forma, você tem pressa para fazer. Então, pressa e impaciência vai gerar ansiedade e euforia. E ansiedade e euforia vai fazer com que você haja por impulso. Isso é uma das piores coisas que você pode fazer em qualquer atividade, não só no trade esportivo. Agir por impulso. E não só nas atividades, em qualquer coisa na sua vida. Se você está no trânsito, se você agir por impulso, você vai provavelmente cometer um erro. Se você está na audiência e você agir por impulso, provavelmente também você vai cometer um erro. Se você está fazendo trading e age por impulso, é muito provável também que você vai cometer um erro. E o que esse impulso causa? Esse impulso vai causar uma falta de controle. Aí a gente cai lá na falta de controle emocional. A partir do momento que você age por impulso para fazer qualquer coisa, é muito provável que você perca o controle daquilo que você está fazendo. E é exatamente isso que a gente não quer, né? É muito comum as pessoas que começam no trade esportivo ou já começam perdendo bastante, porque não sabem fazer uma gestão de banca, não sabe o momento certo de entrar, acha que o trade esportivo é um jogo só, né? Ou aquelas pessoas também que ganham bastante no início, que é até pior do que aquelas que perdem.
é até pior. Aquelas pessoas que ganham muito, elas vão, e depois elas acabam quebrando a banca, né? E o que vai acontecer com essas pessoas? Vai ter um dos piores sentimentos da vida, vai começar a dominar essas pessoas, que é o medo, tá? O medo, gente, ele te amarra, ele não deixa você agir. Então, o medo é um dos piores sentimentos que pode existir para o ser humano. Eu não sei se vocês sabem, mas um dos piores medos do ser humano é o medo de falar em público. Tem o medo da morte, né? Eu acredito que o medo da morte é o medo mais comum dos seres humanos. E o medo de falar em público, se não for o segundo, é o terceiro maior medo do ser humano. Ah, mas por que você está falando de medo de falar em público? Daqui a pouquinho vocês vão entender, porque tem a ver com o que eu vou falar com vocês daqui a pouquinho, tá? Existem dois medos muito comuns, tá? Dois medos muito comuns, principalmente para quem faz investimentos, tá? Vamos falar aqui de investidor. Aquele medo de perder, né? Normalmente você tem o medo de perder o seu dinheiro, você tem o medo de perder a sua banca, você tem o medo de perder seu capital, que muitas vezes já não é muito, né? E tem aquele medo também, que é o medo de não ganhar, né? O medo de não ganhar. Você tem aquela ânsia de ganhar, você acha que o bolo só vai estar ali naquele dia. Se você não pegar aquele bolo, né, naquele momento, e pegar aquele bolo todo, ele vai sumir da sua frente e não vai ter bolo mais. É aquelas pessoas que querem ganhar tudo em um jogo só. E quando a pessoa tem o medo de não perder, o que acontece com ela? Eu costumo falar que quem tem medo de perder não ganha. O que o medo de perder vai fazer com você? Você não vai entrar no mercado. Você vai ter medo de entrar no mercado. Só que, na verdade, muitas pessoas acham que tem medo do mercado, tem medo do software, tem medo do jogo, tem medo do trading. Mas, na verdade, você não tem medo de nada disso. Você tem medo das suas atitudes diante do mercado. Por quê? Porque você não sabe o que fazer diante do mercado. E se acontecer X coisa, o que eu faço? Eu entro aqui, mas se eu tomar o gol, o que eu vou fazer? Então você tem medo de perder. Se você tiver medo de perder, você não vai ganhar. E aquelas pessoas que têm medo de não ganhar, acabam perdendo. E quem é essas pessoas que têm medo de não ganhar? Lembra do bolo que eu falei daqui a pouco? A pessoa entra no jogo, conseguiu um lucro bacana, ou de repente está num head mínimo, a situação está contra ela, e ela não fecha a posição. Por quê? Porque ela tem medo de não ganhar. E essa pessoa acaba perdendo. Ou ela toma mais um gol, ou ela está numa posição boa e acaba perdendo aquela posição. Então, a gente sempre recomenda. Tá num lucro satisfatório, tá com uma posição bacana, vamos aprender a fechar. Tem que fechar a qualquer custo? Não, nem sempre. Ah, eu entro no jogo e sempre quando tem um gol a favor, vou fechar. Tudo bem, no início, pode ser até assim, para você estar adquirindo o controle emocional, tá adquirindo a disciplina, mas com o tempo, você vai perceber que nem sempre que você tem um gol a favor, nem sempre que você está com um lucro bacana ao seu favor, é a hora de fechar, né? Mas você tem que saber fechar, você não pode ter medo de não ganhar, senão você acaba perdendo, ok? Eu expliquei aqui sobre as emoções, expliquei aqui sobre medo, para a gente falar dos 3 fatores principais para administrar as emoções. Eu quero começar a falar isso hoje para vocês, e quando eu falei lá no início que a gente vai ter uma série de aulas sobre controle emocional, nós vamos ter uma série de 3 aulas, tá, pessoal? Eu ainda não sei se vai ser 3 sexta-feiras seguidas, provavelmente sim, será essa sexta-feira, a próxima sexta-feira, e depois a próxima sexta-feira, ou se por algum imprevisto, possa pular alguma sexta-feira. Mas eu quero falar com vocês bem explicado sobre os 3 fatores para administrar as emoções. E quais são esses 3 fatores? O primeiro fator que você tem que ter para conseguir administrar as suas emoções é conhecimento. Vamos dar um exemplo aqui de uma pessoa que dá palestra, de um coach, de um palestrante. Essa pessoa ela tem que ter um conhecimento para ela ministrar essa palestra, vocês concordam? Porque já pensou se você é um palestrante, você sai da sua casa e vai dar uma palestra para um grupo de empresários, por exemplo, né, de como vender melhor, não sei. Se você chegar no local da palestra e não tiver um excelente conhecimento, um bom conhecimento sobre o assunto que você vai falar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com medo, né? Vai faltar em você controle emocional, você vai ficar nervoso,
você vai ficar ansioso, você vai ficar sem saber o que falar, você vai ficar eufórico. Então, o primeiro fator para controlar as emoções é obter conhecimento. E na próxima aula, nós vamos falar do segundo fator, e na outra próxima aula nós vamos falar do terceiro fator. Ok? Mas hoje nós vamos falar do fator conhecimento. O que é conhecimento, né? O que é? Eu tenho que ter conhecimento, Duarte, mas o que é isso, né? Olha o conceito de conhecimento, pessoal. Tem muitas pessoas que falam assim, você só consegue operar no trading esportivo depois que você perder muito dinheiro. Isso é verdade? Será que isso é verdade? Você só consegue operar no trade esportivo depois que você praticar muito. Será que isso é verdade? Olha o conceito de conhecimento. Ato de perceber, essa palavra é importante, perceber ou compreender por meio da razão ou da experiência. Então, quando a pessoa fala que você tem que perder muito dinheiro, quando a pessoa fala que você tem que operar muito para aprender, ela está falando de experiência, mas ela está esquecendo da razão. Vou até ler de novo. Ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Então, essa razão, como que você consegue adquirir ela? Através de estudo. Vocês acham que é impossível você estudar, compreender bem, entender bem, perceber bem o mercado, para depois você começar a fazer as suas operações, já com todo o entendimento necessário que você precisa de gestão de banca, conhecimento de mercado, disciplina, conhecimento dos times, conhecimento de campeonato, conhecimento de leitura de jogo, conhecimento de software, indicadores de scalping, swing trade, punter, estatística. Se eu continuar falando aqui, eu vou falar até amanhã. Você acha que é impossível você compreender bastante coisa primeiro para depois começar a operar? Ou realmente a pessoa tem que entrar no trade esportivo, começar a operar já amanhã, perder dinheiro, para depois aprender? Ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Ok? Então está respondido aqui para vocês. Conhecimento no trade esportivo. Se eu for enumerar o que você tem que conhecer aqui no trade esportivo, eu vou ficar aqui, no mínimo, umas 8 horas falando de tudo que você precisa saber. Mas é lógico que existe aquela base. Tudo tem um princípio, tudo você tem que começar. Então eu listei aqui alguns tópicos que muitas pessoas não dão importância. Por exemplo, conhecimento das regras da Betfair. É importante você conhecer as regras da Betfair? Claro que é. Tem quantas pessoas que a gente depara que entrou num jogo X, o mercado ficou suspenso o jogo todo, perdeu dinheiro e depois vai reclamar, porque o mercado estava suspenso. Falta de conhecimento das regras da Betfair, porque isso está previsto lá nas regras. Conhecimento do site da Betfair, conhecimento dos mercados, quantos mercados existem? Quais os mercados que eu vou adaptar melhor? Quais estratégias que eu quero entender melhor? Eu ganho dinheiro se sair gol, eu ganho dinheiro se não sair gol, eu ganho dinheiro se o time ganhar, se o time perder, se o time empatar. Conhecimento do site da Betfair, dos mercados da Betfair. Conhecimento dos mercados, acabei de falar. Conhecimento de movimentação de mercado. Por que o mercado se movimenta? O que é under? O que é over? Por que as odds se movimentam? Qual a causa disso? Qual o motivo disso? Por que essa odd ela tende a se movimentar agora? Eu vou fazer um under nesse jogo, tá 2-0, quero fazer um under nesse jogo aos 30 minutos do primeiro tempo. O que vai levar essas odds a caírem neste momento que eu quero entrar? O que vai levar essas odds a não caírem? Conhecimento de movimentação de mercado. Conhecimento sobre leitura de jogo. O que está acontecendo no campo agora que vai influenciar no pensamento de quem está operando desse jogo? Se eu consigo identificar um padrão de um jogo e consigo entender, né, adivinhar, entre aspas, o que os outros investidores vão pensar sobre isso, eu consigo me adiantar dessas outras cabeças, desses outros investidores. Então, por que as pessoas vão sair dessa posição agora? Por que as pessoas vão entrar nessa posição agora? Conhecimento. Conhecimento sobre as regras de futebol. Lógico que é importante. Conhecimento sobre os campeonatos e times. Claro que é importante. Estipular regras bem definidas e segui-las. Importantíssimos. Importantíssimo. Isso aqui é disciplina. Estipular regras bem definidas
e segui-las. Conhecimento sobre técnicas e estratégia. Eu deixei conhecimento sobre técnicas e estratégias por último, justamente porque é o menos importante. O trade esportivo, gente, é no mínimo, 80% mental, 80% controle emocional. E as pessoas, elas se preocupam demais com técnica. Se você souber técnica, mas não souber controlar suas emoções, você pode jogar as técnicas no lixo, não adianta. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai conseguir ter consistência. Então, primeiro conhecimento, primeiro controle emocional, para depois, né? Você pode ir aprendendo as técnicas, mas para depois colocá-las em prática, depois que você já tiver um controle. Ok? Então, inúmeros títulos aqui que eu poderia colocar para conhecimento, coloquei alguns tópicos aqui para você entender o que eu preciso conhecer. Várias coisas, mas eu não consigo listar tudo aqui agora. Coloquei até uma frase aqui que um amigo meu sempre fala, o trader Cardoso, ele sempre fala isso aqui, então vou colocar entre aspas aqui. Numa briga entre um urso e um jacaré, quem será o possível vencedor? Essa aqui eu vou deixar vocês digitarem para mim. Numa briga entre um urso e um jacaré, quem será um possível vencedor dessa briga? Fala aí, Nicolas. Fala aí, Dino. Aquele que você alimentar, o curte. Aquele jacaré do filme lá, como é que chama? Que a mulher dava ele uns boi para alimentar eles? Você não vê filme? Não. Como é que é o nome do filme, pessoal? É um filme que a velhinha dava a eles a vaquinha para alimentar ele ia só crescendo. No final do filme eles descobriram que a velha que alimentava ele. Nunca vi. Acho que é Pânico no Lago, se não me engano, esse filme. Ah, o nome, né? Bota ideia como é que o filme é bom. Aí, o Clepson é dos nossos. O Clepson já matou a charada. Depende do terreno que a briga vai acontecer. Se a briga acontecer no lago, o jacaré vai ganhar. Se a briga acontecer na terra, o urso vai ganhar. Por quê? Conhecimento. O jacaré tem um conhecimento do terreno, ele está na área dele. Então, se você tem um conhecimento de determinada coisa, você está na sua área, você domina o seu terreno, então você vai ganhar. Você vai ganhar do mercado. Nesse caso, se você é o urso, você está na terra. Se você é o jacaré, você está na água. Então, você não vai deixar o mercado te dominar. Você vai dominar o mercado, porque você detém o conhecimento que precisa. Você, tendo o conhecimento, você não vai cair na armadilha das emoções. Ok? Então é isso. Depende do terreno que a briga vai acontecer. Então, gente, se você quer ter, né? O primeiro fator que nós falamos nessa aula, se você quer ter controle emocional, eu quero que vocês anotem isso, quero que vocês anotem as dúvidas dessa aula, porque essa aula eu não vou abrir para dúvidas, tá? Por que eu não vou abrir para dúvidas? Porque eu vou responder todas as dúvidas na nossa terceira aula, que vai ser o terceiro fator para conseguir controle emocional, tá? Então, se você quer ter controle emocional, você tem que adquirir conhecimento, tá? Tem que ter conhecimento. É a primeira coisa, o primeiro pilar para você conseguir controle emocional. O Juninho deixou aqui na descrição do vídeo o link para vocês acessarem um artigo no blog, tá? Que fala sobre controle emocional. Inclusive tem um infográfico lá, se vocês quiserem baixar, muito bacana. E lá fala de quais as piores emoções ao fazer trading esportivo. É muito interessante esse artigo, tá? E é só vocês acessarem o link aí que está na descrição do vídeo. E, basicamente, esse infográfico aqui está lá nesse artigo do blog. Então, nós temos aqui várias emoções, né? Um caminho que você não deve percorrer. Nós temos ganância, ansiedade, medo, raiva e vingança, vou explicar isso aqui, euforia, culpa, né? Então, vamos passar um por um aqui para que vocês mentalizem isso aí. Ganância. A ganância destrói os seus planos e também pode te fazer perder tudo que já conquistou. Vocês lembram que eu falei lá que aquele medo de não ganhar,
né? Nós falamos lá do medo de perder, que você acaba não ganhando, e aquele medo de não ganhar, você acaba perdendo. Então, quando você tem o medo de não ganhar, né, você não fecha a sua posição no momento certo, porque você quer ganhar mais, você quer comer o bolo todo, o bolo inteiro, e você acaba ficando do mercado, e você acaba perdendo aquilo que você tinha ganho. Isso chama ganância. Né? Ah, Duarte, mas ganância não é quando eu já tenho muito e quero mais, não? Não, nem sempre. Nesse caso aqui no trade esportivo, a gente chama de ganância. Essa vontade de ganhar tudo em um jogo só, essa vontade de comer o bolo todo, de achar que amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, não tem mais jogos. É uma ganância. Segundo sentimento, ansiedade leva a um impulso, que nós falamos, e faz perder a chance de realizar as operações na hora certa. Então, se tem um jogo que você poderia entrar, assistir aquele jogo, você não está entendendo bem aquele jogo, não está tendo uma boa leitura daquele jogo, você pode esperar um momento certo para fazer uma operação, seja qualquer uma operação, seja scalp, seja swing, seja para pegar uma queda depois de um gol, seja para pegar um lay a zebra que acabou fazendo um gol primeiro. Então você, na ansiedade, você acaba querendo entrar logo no início daquele jogo e acaba não agindo na hora certa. A hora que era para você agir, ou você já está no prejuízo, ou você já está querendo sair. Né? O outro sentimento que nós falamos aqui, explicamos até bem, é o medo. O que o medo faz? Ele cria um bloqueio mental que te impede de ter qualquer experiência no mercado. É aquilo que eu falei. Aquele medo de perder. Você não vai entrar no mercado. Esse outro sentimento aqui, que está com a mãozinha preta aqui, gente, ó, raiva e vingança. Esse aqui também é um dos piores sentimentos que você pode ter no trade esportivo. Por quê? Quando você tem um head, você fica bravo, você quer lutar contra o mercado, você está com raiva no mercado. Na verdade, você tem que ficar com raiva do mercado. O mercado, ele é imparcial, ele não vai te fazer mal nenhum e também não vai te fazer bem nenhum. Tá? A Betfair ela não vai te dar dinheiro nem vai tirar dinheiro de você. Quem vai colocar dinheiro no seu bolso e tirar dinheiro do seu bolso é as suas ações. Certo? Então, de acordo com as suas ações, que você vai se dar bem ou se dar mal. Então, não adianta você ter raiva ou vingança, porque você vai medir forças com o mercado, e se você medir força com o mercado, aí sim eu vou falar para ti que você vai perder, porque o mercado é muito forte. Ele não vai te fazer mal nenhum, não vai te dar benefício nenhum, mas ele é forte. Se você for o oposto dele, se você quiser brigar com ele, você vai perder. Euforia, que nós falamos também, ele surge, né, ao contrário da vingança. Quando os resultados são muito bons, né, ele leva à busca por querer mais e mais sem cuidado. Esse que a gente chama de síndrome do super-homem, né? Você acha que já sabe tudo, já sabe todos os mercados, já é o melhor trader do mundo, e está ganhando, ganhou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes e vai embora. Está eufórico, aquela euforia por ganhar. E esse sentimento aqui, que é o juiz que vive dentro da nossa cabeça, né? Culpa. Você se sente culpado por ter fechado naquela posição, por ter não saído no momento certo, por ter entrado no momento errado, e você vai se culpando, se culpando, se culpando, e o que essa culpa vai causar? Medo. Você vai ficar com medo de entrar no mercado, porque você está se culpando por um ato que você fez lá atrás. Então a culpa, ela fecha o seu pensamento para tudo, não te deixa aceitar os erros, né, como aprendizado, e ainda te mantém preso às falhas. Vocês sabiam, gente, que o ser humano é o único animal que se culpa várias vezes pelo mesmo ato? Vou dar a vocês um exemplo aqui. Inclusive, vou aproveitar mais essa aula para recomendar o livro Os 4 Compromissos, tá? É nesse livro que fala isso. Então, vou abrir uma aspas aqui, porque fala lá no livro. Um cachorro, por exemplo, um cachorro vai lá e faz o cocô na sua sala, né? Você não quer, você vai lá, bate nele, ele corre para a casinha dele, né? Fica lá 2 minutinhos e depois já volta, todo com o rabinho balançando de novo, te lambendo de novo, não é? Por quê? Porque está se sentindo culpado? Não, porque ele já esqueceu aquilo que ele fez. O gato, mesma coisa, o boi, o cavalo, os animais da terra, tudo a mesma coisa. Eles se sentem culpados por aquilo que eles fizeram uma vez. Eles se culpam. E depois eles esquecem. O ser humano não. O ser humano, quando comete um erro, ele se culpa. Tem pessoas que se culpam pelo resto da vida. Então, todos os momentos, todos os dias, todos os meses, todos os anos, eles se culpam pelo mesmo ato. É incrível.
pelo mesmo ato. Você fez uma coisa que deu errado, você se culpa durante um tempão. Isso é o juiz que tem dentro da cabeça da gente. Tem pessoas que têm a síndrome do juiz, né, que se culpa demais, se sente culpado demais, e tem pessoas que têm a síndrome da vítima, né, aquelas pessoas, nada dá certo comigo, nossa, Deus, quebrei minha perna, não, se for comigo vai dar errado, a síndrome da vítima. Então, gente, não estou falando para vocês fazerem coisa errada e não se culpar, não. Achar que pode fazer coisa errada, não. Mas tentem se culpar menos. Aconteceu? Ok, não vou fazer mais. Disciplina. Aprendi com o erro e não vou fazer mais. Ok? Então, queria deixar essa aula com vocês no fechamento dessas emoções. E parabenizar todos vocês que estiveram comigo aqui hoje. Nós vamos ter mais 2 aulas e nós vamos falar do segundo fator para adquirir controle emocional e do terceiro fator também para adquirir controle emocional. Espero que esse primeiro fator já tenha ajudado bastante e juntamente com os outros 2 fatores vai agregar muito nas suas operações e na carreira de trader de vocês, tá? Conforme eu falei, nessa aula eu não vou responder dúvidas, tá? Eu vou deixar todas as dúvidas, então anotem aí o que vocês tiverem de dúvida, né, o que vocês quiserem comentar sobre essa aula, anotem aí num papel para a gente tirar na terceira aula. Beleza, pessoal? Um abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau!